Nefertiti é uma das figuras mais enigmáticas da história do Antigo Egito, famosa por sua beleza, que transcendeu séculos, e por seu papel de destaque ao lado de Akhenaton, seu marido e faraó revolucionário. Nefertiti ainda gera muitos mistérios. Será que ela foi apenas uma rainha consorte, ou teria ela governado como faraó, mesmo que por um curto período? E o que aconteceu com ela depois do reinado de Akhenaton? No vídeo de hoje, vamos mergulhar na vida dessa mulher fascinante. Vamos explorar as principais teorias sobre sua ascensão, seu papel no Egito e o misterioso desaparecimento de sua figura histórica. Para isso, vamos seguir a linha do tempo de sua vida e examinar as diversas possibilidades que existem sobre o que aconteceu com ela. Neste vídeo, abordaremos os seguintes pontos: o início da sua ascensão e como ela se tornou uma figura central no reinado de Akhenaton, a revolução religiosa e cultural que ela ajudou a implementar ao lado de seu marido, mudando radicalmente a religiosidade egípcia, o desaparecimento misterioso de Nefertiti das representações oficiais e as várias teorias que tentam explicar isso, o legado que ela deixou mesmo com seu nome e figura sendo apagados da história oficial e como a sua imagem como a de um faraó e rainha ainda permanecem o símbolo de poder feminino e inovação no Egito. Fique comigo até o final, pois ao final deste vídeo você entenderá por que Nefertiti, mais do que uma rainha, pode ter sido um faraó de pleno direito e por que o seu desaparecimento continua sendo um dos maiores enigmas da arqueologia egípcia. Nefertiti, cujo nome significa "a Bela chegou", surgiu em um dos períodos mais revolucionários da história do Egito Antigo. Sua ascensão ao poder não foi um acaso, mas sim o resultado de uma série de eventos políticos e pessoais que a colocaram como uma das figuras mais influentes da época. A origem de Nefertiti é envolta em mistério. Alguns pesquisadores acreditam que ela era filha de Ai, um alto oficial da corte egípcia, enquanto outros sugerem que ela poderia ter raízes estrangeiras, possivelmente da região de Mitanni, no norte da Mesopotâmia. Essa teoria é alimentada pela ideia de que o Egito, durante o reinado de Akhenaton, estava cada vez mais se aproximando de potências estrangeiras, especialmente em termos de alianças dinásticas. No entanto, as evidências arqueológicas que sustentam essas hipóteses são escassas, e muito do que sabemos sobre Nefertiti se baseia em interpretações das representações artísticas e dos textos antigos. O casamento de Nefertiti com Akhenaton foi o ponto de partida para sua ascensão política. Akhenaton, inicialmente chamado Amenhotep IV, iniciou uma das reformas mais radicais na história do Egito ao romper com o culto tradicional aos deuses egípcios e estabelecer o culto exclusivo ao deus Aton, o disco solar. Ele não apenas mudou a religião, mas também decidiu mudar a capital do Egito para uma nova cidade, Akhetaton, hoje conhecida como Amarna, dedicada a Aton. Esse movimento religioso e político foi respaldado por Nefertiti, que desempenhou um papel central no culto a Aton. Ela não apenas foi uma consorte do faraó, mas uma figura pública ativa, amplamente retratada ao lado de Akhenaton nas representações artísticas, participando de cerimônias religiosas e políticas. Essa visibilidade indicava que ela estava mais do que apenas ao lado de seu marido. Ela estava ao lado dele, compartilhando o poder e a responsabilidade de governar. Nefertiti foi, sem dúvida, uma parceira em todos os aspectos, e sua participação no culto a Aton era uma das chaves para entender seu poder. Em várias representações, vemos Nefertiti não apenas sendo tratada com respeito, mas também com autoridade, mostrando que ela possuía um status político significativo. Ela não era apenas a esposa do faraó, mas alguém com um papel ativo na formação do novo regime. Nefertiti, como grande esposa real, teve um papel fundamental em apoiar esse novo culto. Em várias representações de Amarna, ela aparece em posturas de reverência ao Aton, frequentemente ao lado de Akhenaton, realizando rituais e cerimônias que exaltavam o novo deus. Sua presença não era apenas simbólica, mas ativa, demonstrando seu envolvimento direto na promoção do culto e no processo de reconfiguração da religião egípcia. Ela era retratada de forma igualmente gloriosa, refletindo sua importância tanto na religião quanto na política.
É importante notar que, ao contrário dos faraós anteriores, que eram representados de forma rígida e idealizada, as representações artísticas de Akhenaton e Nefertiti eram notavelmente mais naturais e realistas. Os dois eram frequentemente mostrados de maneira mais humana, com expressões faciais mais naturais e posturas mais naturais, refletindo a ideia de que estavam em sintonia com o mundo natural e divino. O reinado de Akhenaton e Nefertiti foi marcado por uma transformação radical na arte egípcia. Durante séculos, a arte egípcia havia seguido um estilo rígido e formal, com figuras idealizadas de faraós, deuses e famílias reais. No entanto, sob a influência de Akhenaton e Nefertiti, a arte de Amarna foi revolucionária, adotando um estilo mais realista e fluido. As figuras não eram mais idealizadas de maneira impessoal, mas sim representadas de forma mais humanizada, com expressões faciais naturais e posturas mais dinâmicas. Nefertiti foi uma das figuras mais icônicas desse período artístico. O famoso busto de Nefertiti, encontrado em 1912, é um exemplo perfeito da arte de Amarna. A escultura, que exibe a beleza da rainha de maneira deslumbrante, também captura sua dignidade e poder. O busto é uma das mais impressionantes representações de uma mulher na arte antiga e reflete a importância que Nefertiti tinha como símbolo do poder feminino no Egito. Além das artes visuais, o reinado de Akhenaton e Nefertiti também foi marcado por uma transformação na arquitetura e no urbanismo. A cidade de Akhetaton foi planejada de forma a refletir a nova ordem religiosa e política. A cidade foi planejada para ser um centro de adoração ao deus Aton, com templos e estruturas dedicadas exclusivamente ao novo culto. Essa mudança radical na capital do Egito foi uma tentativa de quebrar com o passado e estabelecer um novo futuro para o país, centrado na figura de Aton e no poder de Akhenaton e Nefertiti. A ascensão de Nefertiti ao poder foi um evento fundamental na história do Antigo Egito. Seu casamento com Akhenaton não foi apenas uma união pessoal, mas uma aliança política e religiosa que permitiu a ela se tornar uma figura central no governo egípcio. Juntos, Akhenaton e Nefertiti não apenas transformaram a religião egípcia, mas também mudaram a arte, a política e a arquitetura do Egito de maneira irreversível. Nefertiti não foi apenas a esposa de um faraó, mas uma líder ativa em seu próprio direito, com um papel fundamental nas reformas religiosas e culturais do período de Amarna. Sua presença e influência foram cruciais para a implementação do culto a Aton e para a construção de um novo Egito centrado em sua própria visão e no poder divino de Aton. No próximo capítulo, exploraremos como a revolução religiosa de Akhenaton e Nefertiti impactou a sociedade egípcia e as mudanças culturais que resultaram dessa transformação. O reinado de Akhenaton e Nefertiti no Egito não foi apenas uma transição política, foi uma revolução radical que desafiou séculos de tradição. Sua reforma religiosa e cultural mudou o curso da história egípcia e deixou um legado ambíguo, tanto admirado quanto contestado. A maior contribuição de Akhenaton e Nefertiti para o Egito foi, sem dúvida, a introdução do culto exclusivo ao deus Aton, simbolizado pelo disco solar. A decisão de romper com a tradicional religião politeísta egípcia foi sem precedentes. Até aquele momento, o Egito venerava uma grande variedade de deuses, cada um com seu domínio específico, como Osíris, Ísis, Horus e Ra. A partir do reinado de Akhenaton, a adoração foi concentrada em Aton, o deus do sol, representado por um disco solar radiante. Akhenaton, ao estabelecer Aton como o único deus, não apenas aboliu os cultos aos outros deuses, mas também desafiou a poderosa classe sacerdotal de Amon, que havia governado os destinos religiosos do Egito por séculos. A escolha de Akhenaton para se afastar dos deuses tradicionais e centralizar sua adoração ao Aton teve um impacto profundo na sociedade egípcia. Nefertiti, como grande esposa real, foi uma defensora fervorosa desse culto. Ela não era apenas uma figura passiva ao lado de Akhenaton, mas sim uma participante ativa no culto e nas cerimônias.
Em várias representações de Amarna, vemos Nefertiti em posições de destaque ao lado de Akhenaton, com ambos realizando rituais religiosos em nome de Aton. Em muitas dessas imagens, ela não apenas aparece ao lado do faraó, mas também é mostrada oferecendo sacrifícios e liderando o culto, simbolizando sua poderosa influência no novo regime religioso. A decisão de Akhenaton de mudar a capital do Egito para uma nova cidade, Akhetaton, foi uma das ações mais ousadas de seu reinado. Ele escolheu uma localização distante de Tebas, a cidade sagrada de Amon, e fundou a nova capital às margens do Nilo, em uma região que foi nomeada Horizonte de Aton, Akhetaton. Essa mudança não foi apenas física, mas também simbólica. Akhetaton seria o centro de adoração a Aton e a representação do novo regime que Akhenaton e Nefertiti estavam tentando construir. Akhetaton foi uma cidade planejada para refletir a nova ordem religiosa. Sua arquitetura refletia as mudanças no Egito, com templos dedicados exclusivamente ao deus Aton. Ao contrário dos templos tradicionais, que eram espaços fechados e isolados, os templos de Amarna eram abertos e expostos ao sol, refletindo a importância da luz e energia solar que Aton representava. A cidade foi planejada de forma a ser luminosa e arejada, como um reflexo das crenças solares de Akhenaton e Nefertiti. A construção de Akhetaton também foi uma forma de estabelecer uma nova identidade para o Egito, separada das tradições e estruturas do passado. A cidade foi planejada para ser um centro, não apenas religioso, mas também cultural e administrativo. No entanto, apesar de sua grandiosidade e simbolismo, Akhetaton nunca se consolidou como a capital duradoura que Akhenaton e Nefertiti imaginaram. Após a morte de Akhenaton, a cidade foi abandonada e o Egito retornou aos seus antigos centros de poder. A arte egípcia sempre foi caracterizada por um estilo rígido e idealizado, com figuras de faraós e deuses representadas de forma estilizada e simétrica. No entanto, o reinado de Akhenaton e Nefertiti trouxe uma ruptura com essa tradição. Durante o período de Amarna, a arte egípcia passou a adotar um estilo mais realista e fluido, refletindo uma nova abordagem para a representação da realeza. Nefertiti, em particular, foi uma das figuras mais retratadas nesse novo estilo artístico. O famoso busto de Nefertiti, encontrado em 1912, é um exemplo clássico dessa transformação na arte egípcia. A escultura, que exibe a beleza e a dignidade de Nefertiti de forma quase etérea, é considerada uma das obras-primas da arte egípcia. Sua representação é muito mais natural e humana do que as imagens rígidas e idealizadas dos faraós anteriores, refletindo uma nova visão de poder, intimidade e espiritualidade. Além das mudanças na estética, a arte de Amarna também refletiu a crescente ênfase na família real como uma unidade coesa. Em várias representações, vemos Akhenaton, Nefertiti e suas filhas retratados de forma íntima e afetuosa, uma ruptura com a formalidade das representações anteriores. Em um dos exemplos mais conhecidos, a família real é retratada de maneira naturalista, com expressões faciais e posturas mais humanas, algo que era raro na arte egípcia tradicional. Esse estilo artístico de Amarna, embora breve, teve um impacto duradouro. A estética de Amarna influenciou a forma como os faraós posteriores foram retratados, apesar de a maioria deles ter retornado aos estilos mais rígidos e tradicionais. No entanto, a arte de Amarna permaneceu um símbolo de uma época de liberdade artística e inovação. A reforma religiosa de Akhenaton e Nefertiti não foi apenas uma mudança de práticas religiosas, mas também teve profundas implicações sociais e políticas. Ao abolir o culto aos antigos deuses e centralizar o poder religioso em Aton, Akhenaton e Nefertiti não apenas desafiaram a poderosa classe sacerdotal de Amon, mas também mudaram a estrutura social egípcia. O clero de Amon, que havia sido uma força dominante na sociedade egípcia por séculos, perdeu muito de seu poder e influência durante o reinado de Akhenaton. Isso gerou tensões entre o faraó e os sacerdotes, que se sentiam ameaçados pela perda de seu status. Além disso, a reforma religiosa foi imposta ao povo egípcio, que estava acostumado a adorar uma ampla variedade de deuses e deusas.
A mudança para o monoteísmo de Aton foi uma quebra radical com as tradições antigas, e muitos egípcios não aceitaram facilmente a nova religião. As evidências arqueológicas indicam que, em algumas partes do Egito, o culto a Aton não foi bem sucedido, e o povo continuou a adorar os deuses tradicionais em segredo. No entanto, o impacto mais duradouro da reforma religiosa de Akhenaton e Nefertiti foi a maneira como ela abalou as fundações do Egito. Ao romper com a religião tradicional, eles não apenas transformaram o culto aos deuses, mas também introduziram uma nova visão de poder e autoridade. A mudança para o culto de Aton colocou o faraó no centro de um novo sistema de crenças, que o colocava de fato como uma divindade única. Isso foi uma tentativa de reconfigurar a relação entre o faraó e o povo, algo que, embora revolucionário, teve consequências políticas que reverberaram por séculos. O período de Amarna, sob o governo de Akhenaton e Nefertiti, foi um momento de profunda transformação para o Egito. A introdução do culto a Aton, a mudança da capital para Akhetaton e as mudanças na arte egípcia marcaram uma ruptura radical com as tradições do passado. Nefertiti, como grande esposa real, teve um papel ativo e essencial na implementação dessas mudanças, seja no apoio ao culto a Aton, seja na forma como ela e Akhenaton foram retratados nas representações artísticas da época. Embora o reinado de Akhenaton tenha sido breve e a cidade de Akhetaton tenha sido abandonada, o impacto cultural e religioso do período de Amarna continua a ser estudado e debatido até hoje. No próximo capítulo, vamos explorar o mistério que envolve o desaparecimento de Nefertiti e as diversas teorias que tentam explicar o que aconteceu com ela após o reinado de Akhenaton. Se essa história já te prendeu até aqui, é porque você valoriza conteúdo de qualidade. Então aproveita este momento para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum episódio das grandes narrativas que moldaram o mundo. E se conhece alguém que vai curtir essa jornada, compartilhe esse vídeo e ajude a levar o conhecimento mais longe. Agora, vamos voltar para a nossa história. O desaparecimento de Nefertiti é um dos maiores mistérios da história egípcia. Após um reinado conjunto com Akhenaton, que a colocou no centro da vida política e religiosa do Egito, Nefertiti desaparece repentinamente das representações artísticas e dos registros históricos. Ao contrário de outros faraós e figuras proeminentes da época, Nefertiti não deixou um legado claro em termos de governança ou sepultamento, o que levou a uma série de teorias sobre o que realmente aconteceu com ela. A primeira grande pista sobre o desaparecimento de Nefertiti ocorre quando ela simplesmente desaparece das representações oficiais. Durante os primeiros anos de reinado de Akhenaton, Nefertiti era amplamente retratada nas paredes de templos, estelas e tumbas, sempre ao lado de seu marido, compartilhando o poder e o culto a Aton. No entanto, por volta do ano 12 do reinado de Akhenaton, sua presença começa a diminuir nas representações oficiais. As últimas imagens de Nefertiti que sobreviveram a essa fase a mostram participando de cerimônias ao lado de Akhenaton, mas, depois disso, ela desaparece das cenas. O que torna esse fato ainda mais intrigante é que não há registros explícitos sobre sua morte ou desaparecimento. Este vazio nas representações gerou especulações sobre o destino de Nefertiti. Uma das teorias mais intrigantes sobre o desaparecimento de Nefertiti sugere que ela assumiu o trono egípcio sob o nome de Ismenkhkar, um faraó enigmático que governou brevemente após a morte de Akhenaton. Ismenkhkar, que não é mencionado com frequência nos registros históricos, governou por um curto período e sua identidade sempre foi uma questão de debate entre os estudiosos. Algumas teorias sugerem que Nefertiti, após a morte de Akhenaton, pode ter assumido o trono disfarçada sob o nome de Ismenkhkar, possivelmente para evitar a oposição de outros membros da corte ou para consolidar o poder. Isso é apoiado por evidências artísticas de um faraó de aparência feminina que usava a coroa tradicional e realizava rituais como faraó. Alguns estudiosos até sugerem que Ismenkhkar poderia ter sido uma mulher que governou como faraó durante uma transição tumultuada após a morte de Akhenaton. No entanto, a identidade de Ismenkhkar continua a ser uma questão em aberto.
Embora a teoria de Nefertiti como Smenkhkare seja atraente, não há provas definitivas que provem que ela realmente governou sobre esse nome. A falta de inscrições e artefatos com o nome de Smenkhkare torna essa teoria mais difícil de confirmar. Outra teoria que circula é que Nefertiti morreu precocemente, possivelmente antes de Akhenaton, o que explicaria sua ausência nas representações posteriores. Algumas pesquisas sugerem que se Nefertiti tivesse morrido antes de seu marido, isso poderia ser uma razão pela qual o faraó substituiu por uma nova esposa ou corregente. A ausência de registros sobre sua morte pode ser uma forma de respeitar sua memória ou evitar que ela fosse associada ao fim do reinado de Akhenaton. Além disso, algumas das representações artísticas de Nefertiti mostram um estilo de vida que pode sugerir problemas de saúde. As imagens de Amarna, especialmente de Akhenaton e Nefertiti, mostram uma nova estética, mais fluida e realista, o que levanta a possibilidade de que Nefertiti estivesse sofrendo de alguma condição de saúde que a fez se afastar da vida pública antes de sua morte. Uma teoria alternativa, embora menos conhecida, sugere que Nefertiti tenha continuado a governar de alguma forma, mesmo após o desaparecimento das representações artísticas. Durante o reinado de Akhenaton, ela foi retratada não apenas como esposa, mas como uma figura política ativa. Após sua morte ou afastamento, é possível que ela tenha sido removida da história oficial por razões políticas. A classe sacerdotal de Amon, que sofreu muito com as reformas religiosas de Akhenaton, poderia ter influenciado a ocultação de sua figura. Isso pode ter ocorrido como parte de uma estratégia política para consolidar o poder após a morte de Akhenaton. No Egito Antigo, a sucessão era uma questão muito sensível, e a remoção de figuras poderosas como Nefertiti poderia ter sido vista como uma forma de garantir a estabilidade do novo regime, especialmente considerando o caos religioso e político que se seguiu ao fim do reinado de Akhenaton. Uma das teorias mais recentes e fascinantes sobre o desaparecimento de Nefertiti envolve a descoberta de uma múmia conhecida como Dama Jovem, ou KV-35, encontrada na tumba KV-35 no Vale dos Reis. Esta múmia, que foi identificada como pertencente a uma mulher da 18ª dinastia, levantou novas questões sobre a identidade de Nefertiti. A Dama Jovem tem características físicas que lembram as representações de Nefertiti, incluindo um pescoço longo e características faciais semelhantes. Exames de DNA realizados na múmia KV-35 não puderam confirmar sua identidade de forma conclusiva, mas a hipótese de que essa múmia poderia ser Nefertiti ganhou força entre alguns egiptólogos. A ausência de informações definitivas sobre a morte de Nefertiti alimenta ainda mais a possibilidade de que ela tenha sido enterrada em segredo, sua identidade oculta por razões políticas ou religiosas. Por fim, uma teoria importante é a de que Nefertiti foi deliberadamente apagada da história egípcia. Esse apagamento poderia ser o resultado de um movimento político, talvez envolvendo a ascensão de novos faraós, ou até mesmo uma tentativa de apagar o legado de Akhenaton. Quando o novo regime assumiu, pode ter sido conveniente para os sucessores de Akhenaton eliminar todas as associações com o período de Amarna, e isso incluiria Nefertiti. A reescrita da história egípcia foi uma prática comum em diferentes períodos do Império, especialmente quando dinastias mudavam e novos faraós buscavam legitimar seus próprios reinados. Ao excluir figuras como Nefertiti e Akhenaton, o novo regime poderia criar uma narrativa mais favorável para si, eliminando as ideias que poderiam ameaçar sua autoridade. O desaparecimento de Nefertiti continua sendo uma das grandes questões da egiptologia. As diversas teorias, seja sobre sua morte precoce, seu reinado como Smenkhkare ou seu desaparecimento político e religioso, refletem a complexidade de sua vida e do contexto em que ela viveu. A falta de evidências claras e conclusivas sobre seu destino alimenta especulações e pesquisas contínuas. O mistério de Nefertiti é, talvez, mais interessante pelo que ele revela sobre o Egito Antigo e suas dinâmicas de poder, religião e política. No próximo capítulo, exploraremos o legado de Nefertiti, como sua figura continua a influenciar a história e a cultura popular, e o impacto duradouro de sua vida e reinado. Nefertiti, embora tenha desaparecido das representações oficiais e da história registrada após o reinado de Akhenaton, deixou um legado poderoso e duradouro.
Sua figura transcendeu sua época, e seu impacto foi sentido muito tempo após sua morte. Desde sua influência na arte e na política, até o mistério que envolve seu desaparecimento, Nefertiti continua a ser uma das figuras mais fascinantes e discutidas do Antigo Egito. O legado visual de Nefertiti é, sem dúvida, um dos mais significativos. O famoso busto de Nefertiti, encontrado em 1912 por uma expedição arqueológica liderada pelo egiptólogo alemão Ludwig Borchardt, tornou-se um dos símbolos mais reconhecidos da arte egípcia. Esculpido em calcário e polido com cores vibrantes, o busto exibe a beleza e a dignidade de Nefertiti com uma precisão notável. O estilo refinado da escultura e a representação delicada de seus traços fazem com que este busto seja considerado uma obra-prima da arte egípcia. O busto de Nefertiti não é apenas uma representação de sua beleza física, mas também um reflexo do poder e da importância política da rainha. A sua presença em uma obra tão imponente e detalhada sugere que ela não era apenas uma consorte, mas uma figura de autoridade por si mesma, com um papel fundamental no governo de Akhenaton. A escultura é uma janela para a maneira como Nefertiti foi vista não apenas pelos egípcios de sua época, mas também pelas gerações subsequentes. Este busto também tem sido um foco central na discussão sobre o legado de Nefertiti. Sua imagem foi amplamente difundida no mundo ocidental, onde se tornou um ícone cultural e um símbolo do poder feminino. O busto está atualmente em exibição no Museu de Berlim, mas a questão de seu retorno ao Egito continua sendo debatida, com muitos egípcios e estudiosos argumentando que ele deveria ser devolvido ao seu país de origem. A discussão sobre o busto de Nefertiti não é apenas sobre arte, mas também sobre a identidade e o patrimônio cultural do Egito. O período de Amarna, que marca o reinado de Akhenaton e Nefertiti, trouxe uma revolução artística no Egito. A arte egípcia, tradicionalmente rígida e idealizada, foi substituída por um estilo mais naturalista e fluido. Essa mudança reflete não apenas uma evolução na forma de representação, mas também um reflexo das novas ideologias religiosas e políticas promovidas por Akhenaton e Nefertiti. Nefertiti, como grande esposa real, foi uma das figuras mais retratadas neste novo estilo. Em diversas representações, ela aparece não apenas como a esposa do faraó, mas como uma corregente, com um status político igual ao do seu marido. Essas representações são um testemunho da importância de Nefertiti na sociedade egípcia e sua participação ativa na política e nas decisões do reinado. Ao lado de Akhenaton, Nefertiti é frequentemente mostrada em cenas de adoração a Aton, o deus do sol, e em momentos de intimidade familiar, o que humaniza ainda mais a imagem do faraó e sua esposa. Esse estilo artístico de Amarna foi de curta duração, mas teve um impacto profundo na história da arte egípcia. Mesmo após a morte de Akhenaton, quando o Egito voltou a adotar os estilos artísticos tradicionais, as influências da arte de Amarna continuaram a ser sentidas. As representações de Nefertiti e Akhenaton foram algumas das mais realistas e detalhadas da arte egípcia, e esse legado de humanização das figuras reais permaneceu como uma das inovações mais notáveis daquele período. O impacto cultural de Nefertiti também se reflete em sua influência política. Como grande esposa real, ela não era apenas uma figura simbólica, mas desempenhava um papel ativo no governo de Akhenaton. Juntos, eles lideraram o Egito durante uma época de profundas mudanças religiosas e políticas, com Nefertiti sendo uma parceira fundamental nesse processo. O reinado de Akhenaton foi marcado por uma tentativa de reforma religiosa que desafiou as crenças tradicionais egípcias. Nefertiti, como consorte, esteve ao lado de Akhenaton durante a implementação do culto a Aton, a exclusão dos outros deuses e a mudança da capital para Akhetaton. Sua presença nas representações artísticas desse período reflete a ideia de uma corregência, onde ela não era apenas a esposa do faraó, mas uma governante de fato. Essa parceria política e religiosa é um dos maiores legados de Nefertiti.
Ela não apenas ajudou a moldar as políticas do Egito, mas também se tornou um símbolo de poder feminino e autoridade. Mesmo que sua figura tenha sido apagada da história após o reinado de Akhenaton, sua influência durante sua vida e o impacto cultural de seu reinado perduraram por séculos. O mistério que envolve o desaparecimento de Nefertiti, somado ao fato de que ela não deixou um túmulo identificado ou uma inscrição clara sobre sua morte, alimenta ainda mais seu legado como uma figura enigmática. Embora seu nome tenha sido apagado de muitos registros oficiais e sua imagem removida de algumas representações após a morte de Akhenaton, ela permaneceu um símbolo de poder e beleza. A busca por respostas sobre o destino de Nefertiti continua até hoje. As teorias sobre sua morte prematura, sua ascensão como Esmen-Hakarê ou até mesmo sua possível identidade nas múmias encontradas no Vale dos Reis mostram como sua figura continua a intrigar egiptólogos e o público em geral. Nefertiti não é apenas uma rainha do passado. Ela é um enigma contínuo, que mantém o fascínio e a curiosidade de todos que buscam entender sua verdadeira história. Além disso, seu impacto na cultura popular e na história da arte egípcia perdura até os dias atuais. Sua imagem continua a ser celebrada como um ícone de beleza e poder feminino. O busto de Nefertiti, em particular, continua a ser uma das peças mais admiradas do Museu de Berlim, enquanto a discussão sobre seu retorno ao Egito revela a importância continuada de sua imagem para o povo egípcio e para o mundo. O legado de Nefertiti é vasto e multifacetado. Embora seu reinado ao lado de Akhenaton tenha sido relativamente curto, seu impacto nas artes, na política e na cultura egípcia é inegável. A beleza e o poder de sua imagem continuam a ser símbolos da força feminina no Antigo Egito. Mesmo com o mistério que envolve seu desaparecimento e a falta de um túmulo identificado, Nefertiti permanece uma das figuras mais fascinantes da história antiga. Seu nome e sua imagem continuam a inspirar estudos, especulações e debates. O mistério que envolve sua vida e seu destino só aumenta a aura de sua figura, garantindo que seu legado permaneça relevante por milênios. No próximo capítulo, vamos refletir sobre o impacto duradouro de Nefertiti e sua importância contínua na história do Egito e além. Nefertiti é, sem dúvida, uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes da história do Antigo Egito. Sua ascensão ao poder, ao lado de Akhenaton, e seu papel crucial na revolução religiosa e cultural que transformou o Egito, são apenas o começo de uma história marcada por mistérios e legados que continuam a reverberar até os dias atuais. Ao longo deste vídeo, exploramos como Nefertiti não apenas foi uma consorte de um faraó, mas uma líder em seu próprio direito. Sua presença nas representações artísticas de Amarna, sua participação ativa nas cerimônias religiosas e sua influência política indicam que ela foi uma corregente ao lado de Akhenaton. O busto de Nefertiti, encontrado no início do século XX, se tornou um ícone da arte egípcia e simboliza não só sua beleza, mas também seu poder e dignidade como rainha. No entanto, o maior mistério em torno de Nefertiti talvez seja seu desaparecimento. Após o reinado de Akhenaton, sua presença nas representações artísticas e registros históricos se desvanece sem explicação clara. As diversas teorias que tentam explicar esse desaparecimento, desde a possibilidade de que ela tenha governado sob o nome de Esmen-Hakarê até a hipótese de sua morte prematura, mostram a complexidade de sua figura e o quanto ela ainda é objeto de estudo e especulação. Mas além do mistério sobre seu destino, o legado de Nefertiti perdura. Sua contribuição para a arte egípcia, com a introdução de um estilo mais realista e fluido, a transformação religiosa que ela ajudou a promover e seu papel central na política egípcia são aspectos que ainda influenciam a forma como entendemos o Egito Antigo. Nefertiti representa o poder feminino em uma era onde as mulheres raramente ocupavam posições de autoridade, e sua figura continua a ser um símbolo de força, beleza e inteligência. Mesmo que sua identidade e seu destino permaneçam envolvidos em mistério, Nefertiti continua a ser uma fonte inesgotável de fascínio.
Sua história não é apenas a de uma rainha, mas a de uma mulher que, ao lado de seu marido, desafiou as convenções de sua época e deixou um impacto duradouro na história. Hoje, Nefertiti não é apenas uma figura do passado, mas um ícone eterno, cuja história ainda estamos tentando compreender. Assim, o mistério de Nefertiti não é apenas um enigma do Egito Antigo, mas uma janela para as complexidades de uma civilização que ainda nos desafia a olhar mais profundamente para o passado. O estudo de Nefertiti é um lembrete de como a história pode ser reescrita, como as figuras do passado podem ser perdidas e encontradas novamente, e como algumas histórias, como a dela, nunca deixam de nos intrigar e inspirar. Se você gostou dessa viagem pela história, mostre seu apoio, curta, se inscreva e ative as notificações. Isso ajuda o canal a crescer e garante que você receba os próximos vídeos épicos diretamente no seu feed. E claro, compartilhe com seus amigos que também são apaixonados por história. Até a próxima!